por isso é que não me arrisco naquelas telas muito grandes. Eu agora tenho andado a experimentar pintar com os dedos. Isto com os dedos é giro. Pois isto tem a ver com a quantidade de pressão que se exerce. Não comecei com nenhuma ideia, neste momento não tenho rigorosamente nenhuma ideia sobre isto. O que é curioso é que, à medida que a gente vai pensando, as coisas de algum modo vão surgindo. Isto começa-nos, digamos que a alimentar o ego, que é quando a gente começa um bocado a atravessar aquela fase, um bocado de peneiras, assim, epá, se calhar estou a fazer alguma coisa. É porque enquanto estou nisto, não penso em rigorosamente mais nada. Este é um entretenimento, é uma maneira extraordinária de ocupar o espírito. Eu não sou um pintor. Eu adoro pintura, que é outra coisa completamente diferente. E quanto mais tento pintar, mais admiro os pintores. Foste projetado agora, assim, para as páginas das revistas, páginas capas das revistas. Eu fui projetado e ainda não sei bem para onde. Fui projetado. De qualquer forma, parece-me que interessa recuar um bocadinho, 4, 5 anos atrás, e lembrar o que foram os inícios do Fernando Tordo, assim nestas andanças da música ligeira portuguesa. Tu hoje que idade é que tens? Hoje tenho 24. Ora, tens 24, há 5 anos que entras no festival, portanto tinhas 19 quando entraste no primeiro. 19. Bem feitas essas contas, Sr. Filho. Olha lá, salvo eu. A música era aparentemente uma coisa tão distante na cabeça de todas as pessoas que ninguém acreditava que algum filho pudesse seguir a carreira de música. A música era só para brincar. Eu preparei-me muito cedo, de miúdo, para a música, para a canção, para a maneira de cantar. O ter tido muito cedo um giradiscos em casa. O ter tido também um interesse já nos tempos da escola. Ter tido amigos que adoravam música, tinham mais dinheiro e compravam discos. E ouvia dezenas, milhares de vezes as canções. Depois, um bocadinho mais para a frente, pegava nos discos e ia tirar os acordes da música com a guitarra. Este autodidatismo que, por um lado, hoje ainda me deixa preocupado porque eu podia adiantar muito mais trabalho, sou mais dependente de terceiros, mas, por outro lado, deu-me este grande espírito de liberdade em relação à canção. E esta possibilidade fantástica, que é gostar de tudo o que seja muito bom em termos de música, seja a música, ela, o que for, venha de onde vier, cantada ou tocada por quem quer que seja. Eu tenho a ideia que, independentemente daquilo que possa já ter nascido comigo, ter vindo comigo, mais espírito para umas coisas do que para outras, eu creio que em termos do gosto, do meu gosto, do assumir essa coisa da música, tem a ver com um cabeleireiro, na minha memória, com um cabeleireiro que havia na Avenida Igreja, de que a minha mãe era cliente, e no Natal esta senhora do cabeleireiro punha uma árvore de Natal com vários presentes, coisas muito apetitosas para crianças, numa árvore de Natal. E então o menino ou a menina chegava ali e escolhia. E eu, de uma forma, de algum modo, bizarra, escolhi uma coisa que ninguém escolheu, que era uma corneta de plástico. O barbeiro, que tinha o seu estabelecimento no Rachão, era o Sr. Santos Barba. Relatou, posteriormente, que eu fazia um berreiro miserável à varanda, e eu recordo isso porque comia aquelas carcaças naquele pão que hoje já não há, com muita manteiga daquela que também já não há, e comia, destruía aí 6, 7 carcaças daquelas, sempre cantando na varanda. Era um garoto muito simpático, dado, solidário com os outros colegas, e toda a gente gostava dele no colégio. Professores, empregados, alunos, todos gostavam dele porque ele era de facto um miúdo extrovertido, simpático, agradável. A doutora Maria Barroso teve sempre uma atitude, e então, desde que eu depois comecei a aparecer nas canções, na música,
teve sempre esta coisa extraordinária, que apresentava às pessoas, olha, aqui está o Fernando Touro, ex-aluno do Colégio Militar, como se isto foi um cabo. Eu sou do tempo de responder ao gabinete do pai do Dr. Mário Soares, que era o Dr. João Soares. Eu lembro perfeitamente de telefonar para a minha mãe a dizer assim, a senhora tem de vir cá que o malandro do seu filho. Eu tinha feito uma barbaridade qualquer. Provavelmente eu não teria entrado tão todo por inteiro na área da música se eu não tivesse tido essa liberdade no Colégio Moderno e se não a tivesse aproveitado muito bem. Que é muito importante que, enfim, quando educamos uma criança, não nos preocupemos única e exclusivamente com transmitir-lhe os conhecimentos da literatura, das ciências, da matemática, etc., mas também que os façamos descobrir os grandes valores humanos para fazerem dele, que vão fazer deles mais tarde, cidadãos conscientes e responsáveis quando forem chamados a isso. Com a saída do Carlos Mendes dos Shakes, havia necessidade de preencher o lugar do Carlos, porque eu ainda não tinha descoberto que sabia cantar. E o Fernando vinha de um grupo chamado Deltons, e era ele o vocalista desse grupo. Portanto, nós convidámo-lo, ele aceitou. Eu ouvia de miúdo falar do Fernando, porque era um tal que vivia ali para a zona de Alvalade e que tinha uma voz muito parecida com o Cliff Richard. Epá, o gajo não imita, tem a voz parecida e tal. E portanto as coisas giravam assim. Foi nos Deltons que um dia estávamos a atuar, eu creio que na Filme, e aparecem-me aqueles artistas de variedades, todos muito bem vestidos, aquilo a moda, a matéria elegantíssima, tudo. E aparecem-me aqueles avantesmas à frente. Assim, pá, mas o que é que estes tipos estão aqui a fazer? Eu a cantar, as minhas coisas do Tom Jones e do Cliff Richard, que eu imitava ao Cliff Richard, que era uma coisa fantástica. O próprio Cliff Richard ficaria envergonhado. E eu não percebi isso, mas porque é que estes tipos estão aqui? Fiquei, devo dizer, muito excitado com aquela coisa. Epá, porque eles eram os meus ídolos, atenção. E acabámos aquela série de tocar. E veio, não sei se o Edmundo, vieram ter comigo. Epá, a gente gostava de falar contigo e tal. Porque temos aqui um problema, se calhar o Carlos Mendes vai sair do conjunto e a gente gostava de convidar. Epá. Tira um sinal e os Açores são cores diferentes da noite e do dia, cores de todas as ilhas, mar, maravilhas, versos, pedra de outra poesia. Coloco um barco no mar que não nego e sinto a água e sofro a vaga, se as ondas são o vento a dar. Eu sou aquele dador de ir e voltar, por pensar tanto o mar onde me lanço, muito navego, pouco descanso, se o mar tem tanta coisa de falar. Eu sou só no silêncio de ficar. Tiro um sinal e os Açores são cores diferentes de pedras e flores. Ilhas, mar, maravilhas, são sinais, são cedilhas que transformam as cores em Açores. Tiro um sinal e os Açores são cores. Num determinado momento fui convidado para ir cantar à Cidade da Horta, no Faial. E quando cheguei, a mulher do meu amigo José Deco Mota foi buscar ao aeroporto. Nós não nos conhecíamos, eu nunca tinha ido ao Faial
E vínhamos pela estrada que vem do aeroporto lá de Castelo Branco para a cidade da Horta, e quando chegamos a uma zona que se chama Porto Pinho, à entrada da Horta, eu vejo finalmente como que acordo e vejo a Ilha do Pico. Fiquei completamente abasurdido e disse: eu venho viver para aqui. E demorou desde esse dia, que é o dia 7 de novembro, demorou exatamente um ano, fui viver para o Faial. O promotor possivelmente precisava naquela altura de mudar de sítio, de mudar de ambiente, de talvez estar mais sozinho, etc. E achou que esta ilha, em geral, o Varador e a nossa casa do Varador em especial, era um sítio adequado para essa mudança da qual ele sentia necessidade. Aqui estamos no Varador. Neste local, na casa da família Beck Mota, construí mais do que aquilo que alguma vez podia ter pensado realizar. Se eu pensava que vinha para aqui apenas para contemplar, para pensar, para ler, enganei-me redondamente. Trabalhei aqui muito, fiz aqui uma série de canções que foram tornadas muito conhecidas e muito elogiadas por muito público e por muita gente da área da música. Muitas vezes aqui vim para pensar e repensar no trabalho que estava a realizar naquela pequena casa. O Varador é um local particularmente importante da minha vida. O peso da natureza é tão grande que tudo se torna pequeno, principalmente nós. E regressar aqui, tantos anos depois, é algo de encantador. E recordo as canções, recordo a música, recordo as palavras, os textos. Aqui, neste local, tantos anos depois, o sonho volta a realizar-se. Esta grande felicidade de estar vivo. Esta é uma casinha de praia que durante um tempo da minha vida se transformou numa catedral das minhas canções. Parece estranho. Continua vagamente desarrumada, completamente desprovida de qualquer coisa que seja luxo. Não tem nada. Foi a minha catedral foi maior do que todo o mundo para mim. É muito emocionante voltar aqui. Ver que aqui está tudo na mesma, independentemente do que se passa lá fora. Esta sala é a sala da minha vida. Foi daqui, deste local, que fiz canções, como por exemplo Chegam Palavras. O barco parte desta vida que escolhi, fico estirador aqui, sempre à espera do regresso. O mensageiro, que é meu navio predileto, leva meu chão e meu teto para trazer o que lhe peço. Chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enternecem. Chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam sementes que florescem. O barco parte desta vida que escolhi. Fico estivador aqui, sempre à espera do regresso. O mensageiro. Este sítio será para sempre, toda a minha vida, o restaurante Manuel Alberto. Não era nada assim. Aqui se encontrava toda a gente, neste sítio. Quase todos os dias da minha estada aqui, vinha aí para a estrada, parava aqui o meu carro, não havia carros nessa altura, e vinha para aqui. E às vezes dizia assim: Então Manel, o que é que há para comer? Dizia ele assim: Não há nada, que eu vou pescar no instante. Ia pescar e a gente almoçava aquilo que ele pescava. E muitas vezes íamos ali ao rochedo, e lá ia o Manel a correr, chamar: Já está pronto! E lá vinha a gente para aqui comer. Este é o Flávio. É filho do meu querido amigo Manuel Alberto, que morreu há um tempo. E quis-me dar a alegria de estar hoje aqui, presente. Quase 30 anos depois, era indispensável vir a este sítio.
É um grande prazer estar aqui na praia do Almoxarife, exatamente neste sítio onde eu passei momentos tão bonitos e tão agradáveis. Que agradável que pode ser, 28 anos depois, vir revisitar um local que eu frequentei muito. Na minha memória, foi sempre a sala da tapeçaria do Peter O'Toole. Nesta parede, em vez deste quadro, estava uma tapeçaria. Uma vez eu cheguei aqui e de repente olhei para o fundo da sala e estava um indivíduo e eu olhei, eu conheço esta pessoa. Era o Peter O'Toole. E depois saiu e veio aqui à tal tapeçaria, mas esteve sempre a assobiar. E foi-se embora. Digo-lhe até qualquer dia. Aqui, a decoração não era esta. Eu vinha de lá de cima da casa no Varadouro e vinha aqui muitas vezes abaixo, à cidade da Horta, propositadamente para estar aqui. Porque normalmente não estava aqui ninguém. E hoje é interessante esta sensação que eu tinha, a memória que eu tinha disto, que era uma sala muito grande. Eu creio que a piscina que temos lá fora, essa de certeza que não estava ali, o que me dava a ideia de que esta muralha era muito mais longe, que isto era uma espécie de um passeio, andava-se aqui. Esta é uma situação única na minha vida, poder voltar a este local. Aqui trabalhei muito, aqui fiz discos compus discos que são muito importantes na minha carreira, que foram muito premiados. Aqui escrevi muito, exatamente neste sítio. Escrevi muito para os 2 discos que fiz aqui, do Laticiclone e a Ilha do Canto, que foram mais tarde orquestrados pelo nosso querido François Robert. Chegam sementes que florescem, chegam palavras, chegam regalos. No tempo de vida eu vou ter que formar 3 ou 4 grandes artistas em Portugal. Vou fazê-lo. Assim eles queiram. Vou fazê-lo. Agora, lá de dinheiros, contratos, não sei o quê, caput. Agora, esta coisa do entra, do sai, do comporta-se, do fala, do está, do canta, do não sei o quê, como é que faz? Como é que... isso sim. Sem fazer isso porque é uma vida inteira de canções e, portanto, as pessoas sabem com quem estão. Mas é preciso. A minha geração vai acabar mais tarde ou mais cedo. Há sempre informação e tradição que eu acho que uma pessoa que está a começar deve receber de braços abertos. E depois, quando temos pessoas como o Fernando, ou como outros artistas, mas o Fernando em particular, que oferece a sua vida, a sua experiência, a sua história, nas conversas que temos, nas músicas que nos vai trauteando, na forma como se dá, a minha obrigação é receber a informação que ele me dá. E eu aprendo. Ontem fiquei todo contente. O meu filho veio ver com o computador, com o laptop e diz assim: "Oh pai, já viste isto? A Amy Winehouse vai cantar uma cantiga com o Tony Bennett. Tony Bennett é o maior cantor do mundo. Sou eu que o digo? Não, foi o Frank Sinatra que disse, eu limito-me a ouvir. Vai cantar com a Amy Winehouse. O Tony Bennett tem 85 anos. E a Amy Winehouse tem um peito novo. Como é que esta gente se junta? Esta malta de qualidade, como é que esta gente se encontra? Encontram-se mais tarde ou mais cedo. Isto é extraordinário. Estar vivo e estar a assistir a isto, nesta área, nesta profissão. Fomos sozinhos nas guitarras, no inglês e nos cantores, pelas farras tanta vez, pelos amores, somos amigos no cantar e até nas cores. Fernando Aristideirão é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa.
muito ansiosa, sempre a julgar que vai fazer o primeiro espetáculo. Mas é isso que é que lhe dá aquela força que ele depois deposita sempre quando faz os seus espetáculos. Mas é muito ansioso, muito nervoso. Eu lembro-me que nós fizemos um espetáculo que era o Boa Nova e portanto havia uma altura em que entrávamos os dois ao mesmo tempo, mas de lados opostos. E eu ouvia-o respirar, ouvia-se por trás, portanto nos bastidores, ouvia-se o respirar dele. No dia de um espetáculo importante, não consegue estar descontraído. Chega com muitas horas de antecedência, está a preparar-se com muita antecedência. Ele é muito perfeccionista e isso não o ajuda a descontrair-se, não é? Fica muito ansioso. Depois esvai-se essa ansiedade, mas dias em que ele tenha um trabalho, e muito especialmente se for importante ou se for marcante, é muito difícil. Então. É uma descarga, é uma depressão, uma espécie de uma depressão profunda, num minuto. E no minuto a seguir, a certeza de que já ganhei. No sentido de que está tudo bem. O minuto em baixo é uma coisa horrorosa. É o minuto em que eu deixo de acreditar em tudo e digo assim, nada disto valeu a pena, isto não existe, eu não quero nada disto. E de repente, o fenómeno da adrenalina e de outras coisas da nossa cabeça. Ouviste? Sem ensaio. Então vamos lá ver esta que é muito mais linda e muito mais alegre. Olha o estilo. O Fernando é um companheiro extraordinário e tem realmente uma graça extraordinária. Quer dizer, é um tipo ao pé dele a gente estamos sempre a rir e portanto ele é muito, tem uma crítica muito mordaz, mas muito certa e realmente eu sou suspeito porque eu gosto muito do Fernando também. No peito coração. Esta minha carreira não teria criado o sentido que criou há vários anos, esta parte, se não fosse a Eugénia, não é? A Eugénia é uma pessoa à parte, é um caso à parte da minha vida, que tem em mim uma influência muito grande. A influência que tem é esta. É em qualquer circunstância da minha vida, dar-me sistematicamente a entender que vale a pena. Mas que vale a pena comigo, que isso é que eu consigo fazer, que não faço mais porque não quero. Este discurso, dito uma vez durante um ano, tem um sentido. Dito durante 3 anos tem outro. Dito durante 20, mais de 20 agora, tem um sentido muito profundo. Quer dizer, as pessoas que são capazes de lutar pelo outro durante uma vida inteira são pessoas inesquecíveis, não é? São absolutamente indispensáveis. E ele também é o meu pilar porque é pela sua maneira de entender o mundo, não é? Eu às vezes acho que sou muito impetuosa, facilito muito as coisas, não gosto de complicar. Tenho um entendimento dos outros muito grande. Não é que seja bom, é grande. Tento sempre perceber qual é o lado do outro e, portanto, isso escuda-me muito. O Fernando é muito sensível, é um tipo que aprecia, ou seja, que valoriza as mulheres e valoriza, eu costumo dizer, a minha inteligência. Portanto, ele ouve-me e isso faz parte da minha construção. Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou, ficou e já não quero sair. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou, amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou, ficou e já não tem
sair. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Eu conheci o Fernando Tordo muito antes, uns anos antes de ele me conhecer a mim, antes de ele saber quem eu era, porque acho que em 67, tinha 17 anos, 16, 17, o Fernando fez parte do Shakes. E eu lembro-me de estar em Albufeira, de ir ao 7h30, de os ver, e de os ver sair com aquelas miúdas lindas, e ter uma certa inveja, porque eu, puto, teso, na maior. Ele passou pelos Shakes durante 1 ano e meio, talvez, e depois os Shakes acabaram. Mas, como ele diz de uma forma muito engraçada, ele dos Shakes só foi admirador, porque nem sequer teve tempo quase para pertencer ao conjunto. Canção número 9, Cantiga, canta Fernando Tordo. O Festival da Canção foi uma coisa importantíssima no nosso país, muito especialmente antes do 25 de Abril. Sou eu que estou a dizer, não. O arquivo da RTP tem preservado tudo isto que eu estou a dizer. Últimos lugares, quintos lugares, terceiros lugares, primeiros lugares, sou especialista. Santos fizeram, se calhar, e talvez, uma das grandes parcerias da música neste país, mas música de qualidade. Foi uma dupla fortíssima e eu acho que beneficiaram os dois. Porque o Zé Carlos também tinha ensaiado outras duplas, não é? Nomeadamente com o Nuno Nazaré Fernandes, mas a dupla, e que me perdoa o Nuno, a dupla Zé Carlos, Ari dos Santos e Fernando Tordo é uma dupla fortíssima, com um trabalho realmente notável. Sabes que foi ele que mais tempo, mais duradouramente trabalhou com o Ari dos Santos, os poemas do José Carlos Ari dos Santos, e neste sentido se calhar foi também privilegiado, ou seja, se calhar também por isso foi o melhor dos compositores dos poemas do José Carlos Ari dos Santos, independentemente dos outros todos muito bons também houve. Bom, mas neste sentido o Fernando Tordo é um compositor absolutamente à parte, porque utilizou as no melhor sentido da expressão, soube acarinhá-las. Por isso torres, enxadas, canetas, fresas, dadais, são as nossas barricadas que dizem não passam mais. Trabalhámos intensamente durante 13 anos, 14 anos, muito especialmente na Rua da Saudade, em casa do Ari, ele sentado aqui, deste lado, eu aqui, mesmo assim, ele ia uma janela para a cidade e trabalhámos assim durante anos a fio. Tínhamos um processo de trabalho invulgar, porque a maior parte, 98% das canções que fiz com o Ari, ele pôs a letra em música previamente feita, e esse é o grande elogio que tem que se fazer. Porque é um processo único, muito poucas pessoas no mundo, muito poucas parcerias trabalham assim. E o Ari dos Santos trabalhou na língua portuguesa como ninguém. Deixou ficar um lugar que está por substituir. Mas tantas, eu estou com um problema que é escrever em português canções. Tinha uma série de canções que eu escrevi em inglês, de uma maneira um bocado ainda um bocado insípida. Não é insípida, era pouca experiência. E de qualquer maneira em português não conseguia escrever nada de jeito. E estou a desabafar com o Fernando Tordo e ele diz-me, pá, também escrevi o telefone do Ari, liguei-lhe, o gajo de certeza te ajuda. Nessa mesma noite eu estava a jantar em casa do José Carlos Ari dos Santos e acho que eu levei a guitarra e acho que nessa noite ele já fizemos uma canção.
Eu recordo perfeitamente de ter apresentado o Ari dos Santos. Olha, o Jorge precisa de ajuda. E o Ari dos Santos também, à boa maneira dele, ajudou-o de imediato. Não era tanto aquilo que se fazia, era como se fazia. Como é que isto se faz? Como é que isto se articula? Como é que isto se põe? Não é? Como é que estas acentuações são aqui e não podem ser de outra maneira? Não há numa única letra escrita por Ari dos Santos, não há uma acentuação errada, uma só para a mostra. Como é que um indivíduo que não consegue articular uma nota de música canta uma canção, a gente dizia e a gente dizia outra vez, espera, era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia, eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas, eu entardeci. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardámos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Aquela casa na Rua da Saudade, onde ele devorava 1 litro de gin por dia. E no meio daquela confusão, ou de whisky, calhava, e no meio daquela confusão do poeta mistura com a revolução e com os damascos das paredes e as pratas, com o dinheiro que tinha herdado do Mestias, porque depois aquilo tudo se misturava à vontade de ser de esquerda, mas também o prazer das coisas burguesas, o autor estava ali pelo meio completamente entre o fascínio e às vezes o enfado, porque quando a verdadeira era muito grande ele tinha de fugir para a casa dele, ele morava com a mulher no 3º andar, porque o Ari ficava de uma agressividade e começava a chamar nomes a toda a gente. Eu, felizmente, o pior nome que ele me chamava era Hermeseta, mas o autor chamava coisas piores. Eu acho que ele tinha uma paixão platónica fortíssima pelo Fernando, que foi utilíssima, porque é dessa miscigenação entre admiração pela música do Fernando, que é notável, e a facilidade que ele tinha de encaixar as músicas na música do Fernando, que nasce aquela obra fantástica. O inteligente que acabaram as canções. E etc. Esta canção, adorada, toda a gente conhece. Ninguém se esqueceu das pessoas que, sobretudo as pessoas que assistiram ao seu nascimento. Eu assisti ao seu nascimento em casa dos Ari dos Santos. Eu devo tudo à música já. Bastava ter feito essa. E não ter feito mais coisa nenhuma na minha vida e a minha missão neste mundo estaria completa. Eu passo a vida a fazer canções. E a tourada canto porque me obrigam a cantar. Eu às vezes até digo assim de brincadeira. À 2ª ou 3ª canção nos espetáculos começam a pedir a tourada. Eu fico chateado. Que é aqui tanta canção para cantar, estes tipos já estão nisto. Eu digo assim, vocês fiquem descansados em relação a essa canção que vem no contrato. Se eu não cantar, não me pagam. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera. Nós estamos na praça da primavera e vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passodolismo, entra a aficionada e a caduca, mais o snobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões.
dizia o inteligente que tinham acabado as canções. E a gente respondeu: la 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 Eu não assisti à votação. Isto é uma maldade que a RTP costuma fazer, que é, para além de toda a pressão e toda a tensão que se vive durante um festival, ainda põem depois os cantores numa sala e andam lá com as câmaras em cima a captar a cara de um tipo a sofrer com a votação de Leiria e com a votação de Faro, que é uma maldade, não se faz a ninguém. Então fui para o hotel Lutécia, ao lado do teatro, com o jornalista naquela altura do Jornal Capital. E era o João Paulo Diniz que andava a escada acima, a escada abaixo e trazia as notícias. Estás em terceiro lugar, estás em segundo, passou para primeiro, passou para segundo. Tenho assim uma vaga ideia de que o Fernando Tordo não queria assistir ao desenrolar da votação do Júri Nacional e que de facto eu terei subido as escadas, enfim, 2 ou 3 vezes para lhe dar um ponto de situação sobre o que se passava. E de repente, pronto, ganhou a tourada e eu venho. E quando chego cá abaixo, porque dei um salto no hotel para descer, anulei para aí 14 ou 15 degraus que havia à minha frente, dei um salto. Acertei no degrau antes e parti o salto do sapato. Eu, quando regresso ao palco, vou assim, porque tinha perdido o salto. O Artur Agostinho olhou para mim e terá pensado que eu vinha com os copos. Poderia ter acontecido naquela altura, mas não era o caso. Eu vinha, de facto, não porque tinha perdido o salto do sapato. Acontece que a canção Tourada, com música minha e letra do José Carlos Ari dos Santos, foi a premiada. Mesmo que isso não tivesse acontecido, continuava a ser a Tourada, o Apenas o Meu Povo, a Carta de Longe, o Minha Senhora das Dores, continuavam a ser canções feitas para o grande público. As canções não foram feitas para nenhum júri de televisão, não foram feitas para nenhum júri de festival, eu ia dizer festivaleiro, não foram feitas para nenhum público festivaleiro. As canções são feitas para as pessoas. Nós é que precisamos dessas canções. Fernando tinha uma coisa que era muito boa, é que para além de cantar muito bem, tinha uma voz grave, bem bonita, tinha uns graves muito bonitos e tem ainda, mas que refinou com a idade, mas tinha de facto, sempre atrás dele eram umas melodias de facto, às vezes eu estava sentado na cadeira e dizia assim, mas então, porquê é que não fui eu fazer isto? Minha espada, poema feito de 2 gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego aspirada no meu peito. Por isso digo, canção castigo, amêndoa, travo, corpo, alma, amante e amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre a casa que é a marca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr. O festival, de facto, é o único acontecimento ao qual, de facto, vale a pena concorrer, no qual vale a pena estar e, para mim, particularmente, é uma grande alegria, principalmente, estar neste. Porque foi nesta altura que eu e o José Carlos Ari dos Santos realizámos aquele que eu considero e ele também considerará o nosso mais equilibrado trabalho, o mais encontrado de todos. O Fernando Tordo podia não ter tido uma notoriedade tão rápida como teve graças ao Festival RTP da Canção. Mas, independentemente do Festival RTP da Canção, o Fernando Tordo seria sempre o Fernando Tordo. Teria chegado onde chegou e teria feito aquilo que fez. Agora, eu acho que ele e o Ari e outros se aproveitaram muito bem da circunstância de terem ali uma extraordinária mostra que fazia parar o país
naquele final dos anos 60, a partir de 67, 68, ali até ao 25 de Abril, o país parava, literalmente, para assistir ao Festival RTP da Canção. Foi um trabalho muito intenso, muito divertido, sempre muito bem regado, muito bem fumado, e um dia acabou porque teve que acabar. Porque eu entendi que a vida tinha... que a minha vida podia ter alguns problemas na continuidade daquele tipo de relacionamento, porque às tantas estava a ser regado demais, e isso afetou-me bastante. E eu resolvi parar. O problema do álcool foi um problema muito sério. O Ari Santos não o conseguiu resolver, como se sabe. O copo do gin tónico, essa coisa que criava uma coisa para lá de nós próprios, foi curiosamente a mesma coisa também que nos separou. Eu falei a última vez com o Ari Santos, eu estava nos Açores, disseram-me que ele estava muito doente, e eu telefonei-lhe. E ele, mais uma vez, o poeta, mente tanto que me disse que estava muito bem. Morreu 2, 3 dias depois. Mas há uma coisa em relação ao Ari Santos que tem que se dizer, é que o Ari Santos escreveu em 20 anos de entrega total à escrita para a canção aquilo que a maior parte das pessoas não teria feito em 150. Estar vivo para voltar aqui. Neste bar trabalhava um querido amigo que eu espero encontrar ainda aqui no Faial, chama-se João, era barman. É um personagem que tem muito a ver com muitos açorianos que eu conheço. A delicadeza, a atenção, a educação e a reserva. O meu grande amigo João, pá. Como é que está o meu querido amigo? Muito gosto em vê-lo, muito gosto em vê-lo. Tantos anos depois. João, sabe o que é que eu bebi? Um cafezinho e uma água. Vamos ver. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, muito satisfeito por estar consigo, porque você corresponde, João, ao tipo de... A pessoa açoriana, quando dizem assim, o que é o açoriano? O açoriano é esta contemplação, esta delicadeza, esta educação, que está muito expressa em si. De maneira que eu tinha-lhe dito que podia dizer os versos que eu fiz em viagem, depois só escrevi aqui, no apartamento em que vivia aqui, mas que fiz de cabeça, e que era assim: o mar, o sem razão mais forte deste mundo, talvez por não pensar e ser profundo, o nosso mar. O mar sustenta a infindável aventura das ilhas que nele andam à procura dos seus oceanos. O mar não tem marés a medir. O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem. Alarga para São Miguel, ajeita o farnel e segue o aragem. Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico. Na Graciosa, dá beijos, acalma os desejos e alma pelo bico. Aí conversa primeiro com um baleeiro do Dias de Melo, engrossa-se a meio canal, sorri para o Faial que dá gosto vê-lo. São Jorge para nas velas e faz um coral com 9 cagarras. Nas flores cumprimenta o povo, encosta-se ao corvo e estende as amarras. O mar não tem marés a medir. A delegação da RTP na Horta, na altura tinha apenas 2 ou 3 anos, e tínhamos por hábito fazer sempre uma reportagem mais alargada, um pequeno documentário por altura do Natal. Em 1983 estávamos ainda à procura de um tema para abordar, quando no decorrer de um jantar na Praia do Almoxarife, no restaurante do Banal Aberto, por sugestão do próprio Fernando Tordo, resolvemos fazer um programa ligeiramente diferente, em que seria o próprio Tordo a construir e a executar 2 temas musicais propositadamente destinados para o programa, e inclusivamente o próprio Tordo deu indicação das imagens mais adequadas para ilustrar, digamos assim, os 2 temas. Ele ajudou-nos bastante, quer na música, quer inclusivamente em todas as partes de captação, de imagem, de som, principalmente. Ele era um homem de muito som. Estamos aqui no Faial, bom Natal, e por sermos assim, desejamos
muito bons, muito felizes na Ilha do Faial. Fiz muito mais música do que alguma vez me teria pensado para a cabeça. Fiz um tipo de canção que tem muito a ver em muitas coisas, tem muito a ver com a própria ilha e com as pessoas. Relatei isso o melhor que pude e tenho pena que os açorianos, apesar de tudo, não tenham ligado tanto a isso, porque continua a ser ainda hoje, tantos anos depois, o único indivíduo que foi do continente para lá e que de alguma maneira relatou em moldes, perdoa-me a expressão, em modos grandiosos musicalmente, porque foi tudo tratado normalmente com grandes orquestras, que tratei de um modo grandioso essa dádiva que eles me entregaram, que foi o convívio, que foi o terem-me recebido tão bem, com aquela sobriedade que é típica dos açorianos e que eu, pura e simplesmente, adoro. Fernando, si mes deux mains ne sont pas là pour t'accompagner, crois bien que mon cœur est tout près du tien. N'oublie pas que notre amitié n'existerait pas sans l'estime que j'ai eue d'abord pour ce que tu écris, ce que tu chantes et ce que tu représentes. D'ici, nous pensons à toi, nous t'embrassons, et nous voilà ce soir. Eu liguei para o François Robert, assim, olha, eu sou fulano assim, conheço destes discos todos do Jacques Brel, tenho aqui. Você é o único nome constante em todos os discos. François Robert, você é o orquestrador da minha preferência, você tem muito a ver com esta música, com o facto deste indivíduo ser, de facto, conhecidíssimo, porque a gente ouve as introduções da orquestra e já sabe que é o Jacques Brel. E ele ficou muito surpreendido por ver. Ele já não trabalhava para a canção, desde a morte do Brel, em 78, e portanto disse, eu vou repegar nisto, porque é que não me manda uma cassete para eu écouter le climat? Pour écouter le climat. Disse, bom, e eu mandei-lhe as canções e ele respondeu quando eu cheguei a casa. O que é isto? Fui ver, era o François Robert que eu não conhecia a responder-me, a tratar-me, a dizer bem da minha música, a dizer que tinha ouvido as canções, tinha gostado, para eu lhe mandar umas traduções que ele tinha percebido mais ou menos, mas gostava de saber o que é que isto é. Mas vamos trabalhar em música, quando é que quer vir, quando é que não sei o quê e tal. Depois fui a Paris, casa dele. Afirma-se como autor das letras e como produtor literário, de obra literária, também como um temido, sabendo fazer muito bem a simbiose entre a música que lhe vai na cabeça e as ideias que ele traduz em palavras. E daí tem nascido. E penso que os dois discos, A Ilha do Canto e o Anticiclone, os dois discos criados aqui no Faial, acho que são o emblema mais forte disso mesmo. O Fernando aqui afirma-se como digamos, o autor completo. A Zé e o dinheiro que nos deu foi o pior, foi o melhor, tudo foi a razão porque tudo isto aconteceu. Vamos fazer um grande centro cultural, bem à medida da cultura em Portugal. Portanto, é uma versão engraçadíssima da Rosa Lobato Faria, do Adeus Tristeza, que eu cantei até à exaustão. Portanto, talvez por gostar muito da música e gostar muito da ideia implícita na música. E depois o Fernando é tão generoso que eu nunca lhe pedi autorização, eu devia pedir autorização, até porque estava a abastardar-lhe uma das suas canções. Foi tão generoso que a primeira vez que se referiu a isso foi para dizer que ficou orgulhosíssimo, porque foi ver o Sinatra ao Estádio das Antas, nisto apareço eu, e desata a cantar a música dele na primeira parte, esta música precisamente. E, portanto, dizia-me ele, foste responsável por pôr uma música minha na primeira parte do Frank Sinatra. Mas isto demonstra bem de que tipo de ser humano estamos a falar. O Fernando é um músico de uma geração anterior até àquela que eu comecei a ouvir música, não é? Mas sem dúvida nenhuma era uma geração de pessoas para a frente e músicos para a frente na altura, não só na relação que tinham com Ari dos Santos a nível de letras, como a relação que tinham com a música a nível de experimentalismo musical. Eu acho que o Fernando sempre foi dos músicos, se calhar daquela geração, que mais arriscou. O Fernando tem uma marca que o tem magoado ao longo da vida porque se envolveu politicamente
também alguns assuntos sociais e noutros políticos, e isso que foram marcas que não deixaram ver, taparam muitas vezes a qualidade artística dele. E taparam em muitas coisas, nas relações com os outros, na aceitação social. Em cada canção há uma parcela da sensibilidade e do sentido de afirmação do próprio Fernando. Ou seja, ele quando interpreta qualquer canção é um tempo que ele usa para nos comunicar uma mensagem. E portanto, quer dizer, eu vejo em todas as canções uma longa mensagem que ele traz com ele e que expressa através de cada canção que vai fazendo. Para mim é um dos melhores compositores, um dos melhores músicos e uma voz que ainda hoje é muito bonita e que obviamente tem muitos êxitos associados. Na Ilha do Canto, se não me engano, que ele acho que são 10 temas que ele tem gravados, gravou a voz ao primeiro take em 9 temas, porque o 10º take ficou a voz de referência. Portanto, é um homem que entra, um artista que entra no estúdio, sabe o que quer, sabe o que faz, e a partir desse momento é tudo fácil. No meu tempo de vida eu vou ter que formar 3 ou 4 grandes artistas em Portugal. Vou fazê-lo. Assim eles queiram. Vou fazê-lo. Agora lá de dinheiros, contratos, não sei o quê, caput. Agora esta coisa do entra, do sai, do comporta-se, do fala, do está, do canta, do não sei o quê, como é que faz, como é que... isso sim. Sei fazer isso porque é uma vida inteira de canções e portanto as pessoas sabem com quem estão. Mas é preciso. A minha geração vai acabar mais tarde ou mais cedo. Há sempre informação e tradição que eu acho que uma pessoa que está a começar deve receber de braços abertos. E depois, quando temos pessoas como o Fernando, ou como outros artistas, mas o Fernando em particular, que oferece a sua vida, a sua experiência, a sua história, nas conversas que temos, nas músicas que nos vai trauteando, na forma como se dá, a minha obrigação é receber a informação que ele me dá. E eu aprendo. Ontem fiquei todo contente. O meu filho vem com o computador, com o laptop e diz assim: pai, já viste isto? A Amy Winehouse vai cantar uma cantiga com o Tony Bennett. Tony Bennett é o maior cantor do mundo. Sou eu que o digo? Não, foi o Frank Sinatra que disse. Eu limito-me a ouvir. Vai cantar com a Amy Winehouse. O Tony Bennett tem 85 anos. E a Amy Winehouse tem um peito novo. Como é que esta gente se junta? Esta malta de qualidade, como é que esta gente se encontra? Encontram-se mais tarde ou mais cedo. Isto é extraordinário. Estar vivo e estar a assistir a isto, nesta área, nesta profissão. Coisa tão boa. Fomos sozinhos nas guitarras, no inglês e nos cantores, pelas facas tanta vez, pelos amores, somos amigos no cantar e até nas cores. Fernando Bastedeiro é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, sempre a julgar que vai fazer o primeiro espetáculo. Mas é isso que lhe dá aquela força que ele depois deposita sempre quando faz os seus espetáculos. Mas é muito ansioso, muito nervoso. Eu lembro-me que nós fizemos um espetáculo que era o Boa Nova e portanto havia uma altura em que entrávamos os dois ao mesmo tempo, mas de lados opostos. E eu ouvia-o respirar, ouvia-se por trás, portanto, nos bastidores, ouvia-se o respirar dele. No dia de um espetáculo importante, não consegue estar descontraído. Chega com muitas horas de antecedência, está a preparar-se com muita antecedência. Ele é muito perfeccionista e isso não o ajuda a descontrair-se, não é? Fica muito ansioso. Depois esvai-se essa ansiedade, mas dias em que ele tenha um trabalho, e muito especialmente se for importante ou se for marcante, é muito difícil. Então. É uma descarga, é uma depressão, uma espécie de uma depressão profunda, num minuto, e no minuto a seguir a certeza de que já ganhei.
no sentido de que está tudo bem. O minuto em baixo é uma coisa horrorosa. É o minuto em que eu deixo de acreditar em tudo e digo assim, nada disto valeu a pena, isto não existe, eu não quero nada disto. E de repente, o fenómeno da adrenalina e de outras coisas da nossa cabeça. Ouviste? Sem ensaio. Então vamos lá ver esta que é muito mais linda e muito mais alegre. Olha o estilo. O Fernando é um companheiro extraordinário. Francisco Maria é um indivíduo que tem tempo para tudo. Tem tempo para ser uma joia, um rapaz, um ser humano, uma ternura, uma doçura, para lá de tudo aquilo que possa ser imaginado. Quando eu era pequenino, o pai tinha a mania de... Eu e ele, quando nos falávamos de manhã, falávamos à esquimoca, com nariz e nariz. E eu às vezes a brincar com ele pego ao colo, porque agora já sou eu que posso pegar ao colo, mas lembro-me de ser pequenino e de fazer rodas com ele e sempre foi muito afetuoso e muito carinhoso, sim. O João e a Joana, que são gêmeos, são dois indivíduos com quem eu pouco vivi. Só agora, nos últimos muitos anos, é que tenho estado mais próximo. Eu deixei de ver com o meu pai quando tinha 4 anos. Eu e a Joana, a minha irmã, nós somos gêmeos. E houve aí um hiato de tempo, não é? que tem a ver com o divórcio portanto, do meu pai e da minha mãe. Não é? E depois houve um retomar das nossas relações, quando eu era adolescente, por volta dos 13, 14 anos. E a partir daí fomos sempre... portanto, fomos sempre acompanhando, não é? A vida uns dos outros, e hoje em dia somos bons amigos. Tenho uma relação muito sincera e muito feliz com ele, e que nunca lhe tenha dito, acho que nada, e acho que isso é o que define, se calhar, as relações mais sólidas entre pais e filhos, é quando tudo o que era para dizer já foi dito, e, portanto, quer dizer, para além de que eu admiro imenso, e que ele é uma figura pública que eu tenho muito gosto em pertencer de uma forma tão sanguínea, não é? Meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. Lembro perfeitamente daquela aproximação ao palco, de nós levámos um ramo de flores, etc. E eu acho que nós dissemos alguma coisa ao nosso pai, mas não me lembro o que era. Para nós não foi uma coisa muito fácil. Eu não percebia muito bem como é que aquilo funciona, e subir ao palco, e dar as flores, e estar ali. Foi assim um momento cheio de ansiedade e de muita tensão. Portanto, fomos emburrados lá para cima, com as flores. A Joana me deu, há 2 anos, o meu primeiro neto, o Matias. Depois de ter sido avô a primeira vez, o homem nunca mais é o mesmo. Porque com o neto vem outra vez uma infância. E eu rimo de tudo. Acho uma coisa única. Lá toca a companheta. Ok, tiramos. Fecha a caixa. Tenho um outro filho, o Filipe, que é do meu segundo casamento, que é um jovem que toca, eu posso e devo dizer, que toca piano maravilhosamente. É um grande pianista, eu nunca quis falar disso. Para mim foi uma surpresa. Não é um filho com quem eu tenha tido e tenha muito contacto, por outras razões. Estou ciente de que isso aconteceu e que talvez foi uma circunstância da vida, não sei. Eu sou um bocado diferente dos meus irmãos nesse aspecto, quer dizer, os meus 2 irmãos mais velhos sempre estiveram um ao outro. O meu irmão mais novo sempre viveu com ele e eu fui aquele que desapareceu, por assim dizer, e que esteve um bocado mais sozinho, só com a minha mãe. Posso dizer que no plano dos filhos eu sou um homem cheio de sorte. Tenho que reconhecer que não fiz grande coisa por isso. Pensando à frente,
rumando a paz que desistiu de ser a guerra, indo na frente, descolocando-os com a fúria de ser eterno. À minha frente, varro sinais que naufragaram noutros tempos. Na minha frente, ainda tremo o desvario de ficar só. Pouco à frente. Para mim, vai ser deixar de estar. E o deixar de estar entristece muito. Quando a gente tem coisas. Quando a gente quer viver, não é? Estou completamente apaixonado por este simples facto de estar vivo. Olhando em frente, encaro o sol que me separa da frieza. Olhando em frente, dissolvo as trevas da tristeza que não quis. Pensando em frente, para além das nuvens, vou descobrir mais beleza. Pensando em frente, vou fazer mais, ainda mais do que já fiz. À minha frente, correm as horas à procura de outro dia. Na minha frente, tudo me diz porque é que estou, porque é que fiz. Pensando à frente, deixo para trás o que senti ou não sentia. Indo na frente, chego primeiro ao que é mais alto